Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade hoje, então, aos nossos estudos. Semana passada nós começamos a falar sobre a questão da dança, né? A arte da dança. Falamos sobre como ela está presente na história da arte já desde os primórdios. Mostramos aqui alguns exemplos, né? Eu falei um pouco sobre essa obra do Henri Matisse, que é uma obra muito importante, né? Na história da arte, que traz como tema, né, a dança, como diz mesmo no próprio título da obra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um outro artista. A gente vai falar sobre Edgar Degas. Ele tinha, né, assim, ele é francês, viveu ali entre 1834 e 1917. Tem influências, né, na sua obra do movimento impressionista, com relação ali ao tratamento da luz e também da cor. Ele é considerado um representante desse movimento, mas ele tem ali algumas diferenças, né, das características básicas. Suas obras, né, têm diferenças das características básicas do impressionismo, como, por exemplo, Degas não fazia pinturas, né, ligadas à natureza, e ele não fazia pinturas ao ar livre, muito pelo contrário, né? Ele tinha mais essa relação com lugares no interior, né, de alguns lugares, era a temática ali principal das obras do Degas. Outra questão também é com relação ao desenho, né? A gente viu quando a gente estudou impressionismo já há um tempo atrás, em que o impressionismo ele vai ter mais essa ligação da tinta, né, com a cor. Então eles não vão fazer esse esboço, né? Não tem esses detalhes do desenho, né? É mais uma questão de tentar colocar ali a paisagem que o artista está vendo. Essa é uma obra de Monet. Monet tentou ali colocar essa paisagem só através das cores, né, e das formas que ele estava vendo, e não a partir dos detalhes, né, que a gente consegue com os desenhos. Ao contrário de Degas. Degas ele já tem mais essa preocupação com o desenho, e muitas obras a gente consegue ver até os esboços nas obras dele. Então ele tem essas diferenças, né, apesar dele ter essa ligação com o impressionismo, a gente vai ter umas diferenças ali muito gritantes, né, com relação a essas características principais do impressionismo com as obras de Degas. Nessa obra aqui, por exemplo, a gente consegue perceber, né, essa questão da valorização do desenho, né, do traço. A gente consegue, não é apenas ali um emaranhado de cor, né, a gente consegue ver detalhes nos rostos de todos os músicos, né, mesmo dos que estão mais lá atrás, mais escondidinhos. Então a gente tem essas diferenças, assim, que são gritantes, o que vai modificar em algumas pinturas. Em algumas pinturas a gente consegue perceber ali uma certa influência do impressionismo, com essa relação com o tratamento da cor e da luz. Até aqui no fundo, né, quando a gente vê essas bailarinas e tal, a gente consegue notar um pouco mais essa diferença, né? A forma como ele faz o movimento ali das bailarinas e o movimento das saias, né, das bailarinas, com relação ao que ele faz, a pintura que ele faz aqui com esse detalhamento, né, do desenho, da questão dos rostos dos músicos. Degas também vai apresentar uma certa relação ali com o realismo, né, que é um movimento que representa, né, essas questões mais cotidianas, que tem essa ligação mais com o realismo mesmo, com a realidade. Então ele vai retratar ali figuras humanas em cenas cotidianas, e principalmente ele vai ter um tema recorrente que são as mulheres trabalhadoras. Então ele tinha essa temática, assim, como algo recorrente, né, nas suas obras, essas questões cotidianas, e muito ligada ali à figura feminina, e a figura feminina nos seus afazeres, né, trabalhando ali, essa mulher trabalhadora. Outra questão também, que eu comentei até naquela obra anterior, é sobre essa relação que ele tem com a representação do movimento, né? Ele vai ter muito essa obsessão pela representação do movimento.
E é aí que a gente entra com esse tema, né, que é o tema principal da nossa aula, e que era um tema tão, assim, ainda mais recorrente, né, nas obras de Degas, que são as bailarinas. Degas é muitas vezes chamado, né, de o pintor das bailarinas, sendo feito mais de 1000 obras, né, com o tema do balé. E ele viveu numa época em que o balé clássico ele era muito valorizado, né? E as bailarinas, elas eram... o balé era valorizado, né? A arte era valorizada, mas as bailarinas em si já não eram tanto, mas elas eram ali as responsáveis, né? Encarregadas por sustentar as suas famílias também. Muitas das vezes eram jovens e eram elas que eram encarregadas de sustentar as suas famílias. Por conta, né, dessa valorização do balé, é que Degas também começa a ter esse tema como recorrente, né? E também por uma questão de que era a representação, né, das bailarinas era a desculpa dele. Ele dizia, né, que era a desculpa dele para poder representar o movimento, representar a delicadeza, representar a forma como os tecidos se movia, né, com as bailarinas. O caimento das roupas das roupas do balé, que era de uma forma diferente, né, das roupas do cotidiano e das roupas das mulheres trabalhadoras que ele estava acostumado a representar. E ainda assim, né, mesmo ele retratando o balé, ele ainda tá nessa questão dessa ligação com a representação de mulheres trabalhadoras, porque afinal de contas era exatamente isso que as bailarinas eram, né? Era um trabalho árduo e que apesar de ser uma dança, né, muito valorizada na época, uma arte valorizada, elas não eram valorizadas, elas muitas vezes não recebiam muito bem por aquele trabalho. E além disso, eram muito exploradas, né? Além dessa questão da disciplina, que era rígida, que é exigida pela prática da dança, ainda é necessário que tenha uma disciplina, mas a rigidez e a forma como era cobrado, né, das bailarinas antigamente, né, principalmente nessa época, era de uma forma mais desumana até. E tinha essa exploração também, né, das bailarinas, além dessa questão dos ensaios e da forma como elas eram tratadas. Tinha a questão ligadas ali, né, elas eram menores de idade, elas eram muitas vezes desnutridas, né, para manter aquele corpo de bailarina que muitas pessoas falam, que é aquela menina pequenininha, magrinha. Eram chamadas até pela sociedade da época de ratinhas, né? Ali na sociedade na França chamavam elas de ratinhas por serem tão pequenininhas, mas elas eram muitas vezes ali desnutridas, né? Para manter, eram alimentadas justamente para manter esse tamanho, né? Esse porte pequenininho que seria, né, uma forma aí de dar mais leveza ao movimento ou algo assim. Era a desculpa que se dava, né, na época. E muitas vezes também, né, como eu comentei, as bailarinas não eram valorizadas, mas elas eram as pessoas encarregadas de sustentar as famílias. E aí, por conta disso, elas eram muitas vezes submetidas a se prostituir, né, a ter encontros com os homens mais velhos ali da alta sociedade após os espetáculos. Haviam ali algumas mães que eram super protetoras e que não permitiam, né, que isso acontecesse, mas ainda assim os homens olhavam e outras mães ali faziam justamente o trabalho oposto. Elas eram quase ali como uma espécie de cafetinas, né, de suas próprias filhas, e organizavam esses encontros. Há quem diga que a forma como Degas retratava as bailarinas em suas obras era justamente uma forma ali de denunciar e de expor todo esse maltrato, toda essa exploração que elas sofriam. Então, os rostos das bailarinas são sempre desfigurados, né? A forma como elas são retratadas, nesse daqui dá para ver um pouco melhor, né? Elas são retratadas, né, de formas mais desfiguradas ali. E ele vai retratar principalmente elas em momentos de bastidor, né? Vai ter ali momentos de espetáculo também, mas muitas das suas obras ali vão estar focadas nos bastidores do balé. Então vão ser cenas de ensaio,
vão mostrar ali as bailarinas, né, cansadas, já exaustas, descansando em algum momento, muitas vezes elas entediadas e distraídas, né, a forma como ele faz, como ele as pinta, né, de forma muitas vezes desajeitadas ali no momento que elas não estão dançando. Essa daqui, por exemplo, que tá coçando as costas, ó, como ele a coloca. Então, ele vai colocar aqui, a maior parte das bailarinas aqui, elas estão distraídas, elas estão muitas com cara de entediadas ali, como se, né, muitas vezes como se não quisessem estar ali. Essa pintura em questão, né, ainda tem um detalhe aqui ao fundo, em que muitas pessoas, né, questionam por mostrar, né, parecer mostrar ali um homem se aproximando de uma das bailarinas, justamente como se fosse ali uma forma de Degas denunciar essa questão da exploração, né, de uma denúncia mais velada, mas ali de certa forma ali uma denúncia ou apenas um registro de algo que era recorrente mesmo naquele universo. Desse homem ali mais velho se aproximando, né, de uma das bailarinas, agarrando, né, uma das bailarinas. Então, isso está presente aqui na obra do Degas também. E ali alguns dizem que era, né, uma forma de retratar, né, de denunciar essa exploração que era vivida por aquelas meninas. Mas a gente vai ter outras questões também relacionadas, né, que vão ali colocar em dúvida essa suposta, né, forma de denunciar ali a exploração que era vivida pelas bailarinas. Essa obra, chamada A Pequena Bailarina de 14 anos, é essa escultura, né, que é uma escultura feita por Degas, de uma jovem estudante de balé, né, jovem estudante de dança, com quem que ele usou ali como modelo em várias vezes, que era a Marie, e ela era, né, uma jovem e tal, e ela não, muitas pessoas colocam, né, em questionamento o fato de que a obra, né, a escultura da Marie é muito conhecida, é muito famosa, é muito importante. Agora, a história dela como bailarina, pouco se sabe. Então, é essa questão, assim, dúbia, né, que as pessoas colocam em xeque, né, de como que o artista ali era valorizado, foi valorizado, né, com o decorrer do tempo, ela era valorizada, mas a modelo, né, a jovem ali, bailarina, ela tinha essa questão de ser desvalorizada, de ser explorada. Enquanto escultura, né, ela é muito importante, porque ela foi ali uma inovação na época, ela recebeu até muitas críticas, né, por ser tão realista. Ele utilizou ali diversos materiais, né, a estrutura da escultura, né, foi feito raio-x, é feito de madeira, e ali muitas vezes com restos, né, de madeira que tinha no ateliê do artista, como um pincel, um pedaço de cavalete, esse tipo de coisa, que foi utilizado para fazer ali a estrutura, né, a base da bailarina, né, da escultura. O corpo, né, da bailarina foi esculpido em cera, foi feito em cera, mas o cabelo, o tutu, né, a roupa ali, as sapatilhas até dizem também, eram de verdade, né? Ele colocou esses elementos naturais ali na escultura para dar mais esse ar, né, de realismo, de realista. Depois ele colocou ali um tratamento, acredito que tenha sido, né, uma camada de cera mesmo, que foi o material que ele usou para fazer né, esculpir o corpo da bailarina, para fazer com que durasse um pouco mais e que ficasse ali com um aspecto realista, mas não, sei lá, que não parecesse uma boneca fantasiada ou algo assim. Então ele faz dessa forma para criar esse ar realista, né, mas sem buscando ali uma forma de deixar isso de uma forma natural. Muitos criticaram, né, por acharem realista demais, mas ainda assim é
é uma escultura muito bonita e é uma escultura muito importante na história da arte, né? Recentemente, né, acho que foi em 2018, lá no museu onde a original, né, está exposta, chegaram a colocar, né, ela sofreu muitas restaurações, né, nos últimos anos, porque houve, né, muitos desgastes ali. E a saia, né, por ser esse tecido um tecido, né, ser mais propenso a estragar, ela foi já modificada em algumas vezes, né? E recentemente resolveram colocar essa saia nova, né, esse tutu novo, que é bem diferente, assim, do que era o original. Então, algumas pessoas ali criticaram, outras elogiaram, né, a restauração. Uma das motivos, né, de terem trago essa saia tão, assim, diferente da original, é que era uma saia que se assemelhava mais a que o Degas pintava em suas pinturas, né, que as bailarinas usavam em suas pinturas. Então fizeram essa saia dessa forma, né, que fizesse essa referência às pinturas do Degas. O Degas, ele não fez, né, ele fez essa escultura em cera, e ele não tinha feito cópias, né? Ela ficava lá guardada no ateliê dele. E após a sua morte, quando a família encontrou essa escultura lá no ateliê, eles permitiram de que cópias fossem feitas em bronze, né? Que o bronze ele dura mais tempo. Então eles permitiram que cópias fossem feitas em bronze para poder ser expostas, né, em outros lugares do mundo. Essa relação que eu comentei do Degas com a bailarina e com a forma, né, se ele estava ali expondo a exploração, ou se ele fazia de certa forma parte dessa exploração das bailarinas, ela foi muito discutida em um livro que foi lançado recentemente também por Camille Laurens. Então ela traz faz esse livro, né, escreve esse livro que recebe o nome da escultura, né, que é a Pequena Bailarina de 14 anos, a verdadeira história por trás da obra-prima de Degas. E ela vai trazer justamente essa discussão sobre a relação controversa em que os artistas, né, por conta dessas histórias e relatos que se tem, dessa relação controversa entre os artistas e as suas modelos. O Degas, ele era celibatário, então a questão da exploração sexual que as bailarinas sofriam, isso não é necessariamente algo que a Camille acha provável, mas por outro lado, ela traz ali relatos e cartas de outros artistas, como por exemplo do Van Gogh, que diz que ele não tinha, né, relações. A própria ideia dele ser celibatário era justamente porque ele era um misógino e que ele sentia repulsa pelas mulheres, sentia repulsa pelas bailarinas que ele pintava. O próprio Degas afirmava que ele fazia essas pinturas das bailarinas porque era uma desculpa para ele retratar esse movimento, né? Retratar a forma como elas se movimentavam, fazer essas pinturas que retratam o movimento e de desenhar os tecidos também, né? De fazer as pinturas do tecido, utilizando ali as técnicas de pintura, né, que ele foi desenvolvendo com os anos, né, com a prática. Então essa relação entre o Degas e as suas modelos, se era uma forma ali de defender e de denunciar, ou se também era apenas uma forma ali, se ele realmente tinha, né, essa repulsa pelas próprias bailarinas, isso é algo que é discutido, né, que é levado em questionamento, né, mas a gente tem tanto essa questão, né, da forma como ele pintava as bailarinas e também da forma como, né, os temas, a escolha, né, das cenas que ele fazia, quais cenas serem as cenas de bastidores, serem as cenas que mostram que elas estavam exaustas. Isso tanto, aí eu vou dar um pouco da minha opinião, isso tanto pode ser uma forma de ele retratar, né, elas dessas formas deformadas, exaustas, geralmente, ali na parte do ensaio, pode ser tanto uma forma de mostrar, olha como essas meninas estão sendo exploradas, tanto uma forma de mostrar, olha como essas meninas são repugnantes.
Então, a gente não tem ali muito para que lado pensar, né? Mas o fato de ter, né, essas cartas também de outros artistas, esses outros relatos, é algo para se parar, né, para analisar, né, qual é realmente essa relação entre o artista e as suas modelos. Mas isso é algo assim que a gente está, claro, trazendo aqui nessa discussão de um artista, né, ali desse período do impressionismo, de anos atrás, de séculos atrás, mas é essa relação ainda entre artistas e modelos e homens, né, na arte, com as mulheres na arte, né, essa relação de exploração, isso é algo que ainda entrou em discussão, que é algo que ainda acontece até hoje. Então, são fotógrafos que são acusados de exploração. Teve há pouco tempo, né, recentemente, o movimento Me Too, né, de Hollywood, que eram atrizes, né, que estavam ali expondo alguns produtores e diretores que as exploraram, né, e abusaram delas durante, né, algumas produções ali de alguns filmes, de alguns trabalhos ali no audiovisual em Hollywood. Isso é algo que acontecia na época do Degas e é algo que acontece ainda até hoje. Então é uma discussão que é válida. Eu vou encerrar por aqui. A gente se vê então na próxima aula, na próxima semana.